Fala, galerinha do canal da Química, tudo joinha com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai exercitar o conhecimento, é isso mesmo, gente. A gente já tem algumas aulas sobre vetores e hoje a gente vai colocar esse conhecimento em prática. Então eu vou resolver um exercício sobre vetores, é isso mesmo. Se ficar difícil para vocês, gente, vá lá na nossa playlist e assista as aulas que a gente tem sobre esse tema, combinado? Agora, quem já assistiu essas aulas, por favor, preste atenção na resolução de exercício de hoje. Uma máquina pesada, ela é erguida com auxílio de uma rampa que faz um ângulo θ aqui de 20 graus. Então, ó, esse ângulo θ aqui, ó, é igual a 20 graus, tá? Com a horizontal, na qual a máquina percorre uma distância de 12,5 metros. Ou seja, essa distância aqui, ó, que ela está percorrendo, aqui, ó, é igual a 12,5 metros, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 12, aqui, ó, nesse pedaço aqui, vou colocar bem aqui, porque tá bem no triângulo, 12,5 metros. Então, a máquina saiu daqui e veio até aqui, beleza? Aí, na letra A, ele pergunta qual é a distância vertical percorrida pela máquina e qual é a distância horizontal percorrida pela máquina. Olha como é importante a gente ter uma ideia de como essa questão da somatória, como é a questão da resultante de vetores. Tá? Então, veja só, quando a gente tem um ângulo, fica até mais fácil. Por quê? Ó, a gente quer saber, quando ele pergunta a distância vertical, ele quer o quê? Ele quer saber qual é o valor aqui, ó, vertical, aqui, qual é a altura que essa máquina estava. Então, veja que quando eu falo em deslocamento, o deslocamento é uma grandeza vetorial, então eu estou falando de vetor. Tá? Então, é para isso que vai servir os vetores, é para isso que serve o cálculo de vetor. Então, eu quero saber essa altura, beleza? Ok, então, essa altura aqui eu vou chamar de y, tá? É o que eu quero saber. E na letra B, ele quer saber qual é a distância horizontal. A distância horizontal, vou colocar até com outra cor, é isso aqui, ó, tá? A distância horizontal é isso aqui. Lógico que os dois vão aqui formar né, forma um ângulo aqui de 12,5 com horizontal. Então, aqui na horizontal, até o finalzinho dele aqui, ó, eu pus para cima, mas é melhor colocar aqui bem aqui onde termina o 12,5, né? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui eu vou chamar de x, tá? Então, veja, eu tenho o 12,5 aqui, eu tenho aqui o y, eu tenho aqui o x, tudo torto, né? Aqui, então, aqui é reto, né? Aqui também é reto. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Beleza, aqui como eu tenho um ângulo, né, eu tenho o valor do ângulo, fica fácil. Porque, ó, gente, isso daqui, lembra, eu quero a resultante. Então, se eu tiver o valor disso ou o valor disso, fica fácil. Só que aí você fala, poxa, eu não tenho nem o valor desse, nem o valor desse. Como é que eu tenho duas incógnitas? Mas, nesse caso, o que acontece? Nesse caso, eu tenho o ângulo. Existe, como isso aqui, ó, é um triângulo, né? Existe uma relação entre cateto e hipotenusa, não tem? Então, existe. Então, eu consigo achar y e x. Como? Olha só. Eu sei que se eu for olhar, seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui tá me dando um triângulo retângulo. Se eu tivesse, por exemplo, os dois catetos, estaria fácil, né? Era só eu fazer que a hipotenusa ao quadrado é igual a somatória do quadrado dos catetos. Agora, aqui eu tenho, só que eu não tenho, eu tenho só a hipotenusa. Mas como eu tenho ângulo, eu consigo ter essa relação, né? Que seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Em compensação, o cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza, eu tenho essas relações. Isso aqui é muito importante, gente. Se essa relação para você ficar clara, pelo menos 50% da aplicação de vetor você já vai conseguir. Porque a gente vai precisar muito disso, que é a relação do ângulo com... quando você tem a formação de um retângulo, de um triângulo, né? Como que ocorre a relação aí entre cateto e hipotenusa. Assim você consegue descobrir um monte de coisa. Tá? Então, só que você já vai conseguir resolver 50% dos problemas.
Tá, então veja, o que eu tenho? Eu tenho o valor da hipotenusa. Então, gente, o que acontece? Se eu tenho a hipotenusa, né? Se eu tenho a hipotenusa, que é 12,5, aqui eu não sei. Mas eu sei que isso aqui é o quê? Se o ângulo está aqui, isso é cateto oposto, certo? E isso daqui, o meu x, em relação ao ângulo, é o quê? Cateto adjacente. Então, olha só, para eu saber qual é a distância vertical, eu preciso ter uma relação aqui com o cateto oposto, não é? Qual é a relação cateto oposto? Opa, eu sei que é seno. Seno é igual a cateto oposto, que nesse caso é meu y, sobre hipotenusa, certo? E eu tenho o valor da hipotenusa, que é 12,5. Então, ó, seno de 20 é igual a y sobre 12,5. Se você colocar lá na calculadora seno de 20 vezes, que aí você vai ter que, né, seno de 20 vezes 12,5, vai dar uma resposta de 4,28 metros. Veja, então você tem aqui essa altura, ó, de 4,28. Sempre faça uma verificação, gente, ó, porque se aqui você tem 12,5, para cá, 4,28, você está vendo que essa distância tem que ser menor do que essa daqui. Ah, deu 42 e alguma coisa. Opa, não pode ser maior do que essa, né? Vocês estão vendo a proporção aqui. Então, você já pode olhar, analisa o seu resultado para ver se você não errou alguma coisa. Sempre faça isso, tá? Bom, então, eu descobri aqui a distância vertical, ou seja, a letra A. Agora, eu vou descobrir qual é a distância horizontal. O que é a distância horizontal? É o valor do x. Então, lá na letra B, eu quero o quê? O valor de x. O que é o x? É o cateto adjacente. Quem faz a relação cateto adjacente aqui? É o cosseno, né? Então, ó, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, cosseno de 20 vai ser igual a x, que é essa distância horizontal, sobre hipotenusa. Então, a hipotenusa é 12,5. Se você fizer aqui, vai ser x vai ser igual a cosseno de 20 vezes 12,5. Se você fizer aí cosseno de 20 vezes 12,5 na calculadora, você vai chegar num valor de 11,7 metros, tá? Então, veja que aqui você está achando, você achou que aqui é 4,28 e aqui é 11,7 metros. Faz sentido, né? Porque aqui tem que ser maior, por exemplo, que y, né? Pelo triângulo. Você tem o triângulo aqui, né? Essa parte aqui, que é o y, tem que ser menor do que aqui o x, né? Então, galera, aqui é uma aplicação prática de como... Por que eu preciso entender qual a relação entre os vetores, né? Porque eu vou precisar fazer esse tipo de relação. E a gente está vendo aqui com o deslocamento, mas a gente vai ver também um monte de exemplos com força, a gente vai ver com força resultante, às vezes até com aceleração resultante, tá? Então, é para isso que serve a questão da relação e da soma entre os vetores, ou da resultante entre os vetores, tá? Então, aqui está uma aplicação prática disso, tá? Galera, eu espero que até o final desse vídeo tenha ficado um pouco mais claro. Às vezes no começo é um pouco confuso essa questão dos vetores, mas que já tenha clareado um pouco essa relação aí entre os vetores. Beleza?